Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar minha reflexão do dia com vocês. Uma palavra que eu espero que fortaleça a sua fé, te aproxime mais de Deus e que você possa meditar nessa palavra, irmão. Principalmente você que tem algum pecado de estimação na sua vida. Você que não quer abrir mão desse pecado, ou você que até tenta abrir mão desse pecado, mas que não consegue. Irmão, o apóstolo João tem um aviso muito forte para nós nessa passagem. Então eu gostaria de ler para você a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1 a 10. A palavra do Senhor diz assim: Vejam que grande amor o Pai tem nos concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando e não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Irmão, que passagem forte essa que João escreveu para nós. E que passagem tão atual e tão necessária nos dias de hoje. Dias nos quais a gente vê tantas heresias entrando na igreja. Onde a gente vê tantos conceitos que estavam bem claros desde ao longo da história da igreja sendo questionados. Dias no qual o pecado ele é relativizado. Dias esses nos quais as pessoas usam a graça como uma desculpa para viver na prática do pecado. Como uma desculpa para viver pecando, porque eles creem que a graça pode perdoar qualquer coisa. E por conta disso, eles podem viver da forma como eles querem. Irmão, tome muito cuidado. Porque quando a palavra do Senhor fala da liberdade que nós temos em Cristo, ela não está falando de libertinagem. Ela está falando de algo totalmente contrário. Porque a gente ama o início do Evangelho de João, né? No qual ele fala que todos aqueles que aceitaram a Cristo são filhos de Deus. E de fato, irmão, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. Porque nós somos purificados, nós somos perdoados dos nossos pecados e nós somos aceitos na grande família de Cristo. Mas cuidado, porque nós precisamos permanecer nessa família. Nós precisamos permanecer na fé. Nós precisamos permanecer aceitando Cristo na nossa vida todos os dias, pelas nossas ações. Porque é interessante que João fala aqui que pela forma como você vive, é possível saber se você é filho de Deus ou filho do diabo. Porque nós sabemos que Deus é puro, que Jesus é puro e que todo aquele, como João disse, que sabe disso, purifica a si mesmo, porque sabe que ele é puro. E purifica a si mesmo pela esperança que nós temos no futuro, quando nós vamos, de fato, ser semelhantes a ele, com corpos glorificados, e vamos poder ver ele, poder estar face a face com Cristo, poder passar a eternidade toda com ele. Irmão, não existe nada mais maravilhoso do que isso. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos ser filhos dele, e não filhos do diabo. Porque todo aquele que vive pecando, que vive uma vida rendida ao pecado, com pecados de estimação, uma vida promíscua, uma vida afastada de Deus de propósito, sabendo que Deus é contra isso, sabendo que Deus ele odeia o pecado e continua vivendo na prática do pecado, irmão, eu te digo que você, se você vive dessa forma, você não é filho de Deus. Porque a palavra deixa isso muito claro, que aquele que vive pecando, ele é filho do diabo e não filho de Deus. Assim como Jesus disse que pelos frutos você conhece uma árvore e que toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Então, irmão, eu e você precisamos produzir frutos. Eu e você precisamos viver, sim, uma vida em santidade. Eu e você precisamos, sim, abandonar o pecado, abandonar aquilo que não agrada a Deus e buscar viver uma vida nos purificando e nos santificando e buscando viver uma vida de acordo com o que Cristo quer para nós, vivendo a exemplo dele, nos buscando ser imagem e semelhança dele, porque essa é a vida cristã, isso é ser cristão, é buscar se assemelhar ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas, irmão, é claro que o que João está falando aqui não é de todo e qualquer pecado. Porque ele fala, lá no primeiro capítulo dessa mesma carta, que se nós falarmos que não temos pecado, nós estamos mentindo e enganando a nós mesmos. Irmão, eu e você pecamos, eu e você falhamos, eu e você tropeçamos. Isso faz parte, infelizmente, da nossa natureza. Isso só vai sair de nós quando nós formos
glorificados junto com Cristo na volta de Jesus. Mas enquanto estamos nesse mundo, infelizmente nós falhamos, nós tropeçamos. Mas entenda que pecar é diferente de viver na prática do pecado. Porque tropeçar, falhar, acontece. Mas nós devemos nos arrepender, pedir perdão a Deus e abandonar esse pecado. Agora, viver na prática do pecado é você saber, como eu já disse nessa reflexão, você saber que aquilo desagrada a Deus. Você saber que aquilo é errado diante dos olhos de Deus. E você continuar vivendo aquilo. É aquele pecado que você sabe que é errado, mas que você não abre mão. Que na verdade você o alimenta. Você deixa ele crescer e ele dominar você. Em vez de você, de fato, largar ele para viver uma vida em Cristo. Cuidado, irmão. Cuidado você que fica alimentando esse pecado de estimação. Cuidado você que não consegue abrir mão disso. Cuidado você que fica sem querer abrir mão disso. Porque pode ter certeza que isso irrita profundamente Deus. E que Deus ele não gosta nem um pouco disso. Porque a palavra nos deixa isso bem claro. Irmão, que você possa meditar nessa palavra. E que você possa abandonar os pecados de estimação. Que você possa abandonar tudo aquilo que te afasta de Cristo. E buscar viver uma vida de acordo com o que Ele quer para você. Porque Ele tem os melhores planos para você. Gostaria de te fazer um convite também. A gente tem uma comunidade no WhatsApp para você que quer crescer na fé. Você até precisa de ajuda para abandonar esse pecado. Essa comunidade é para você também. Porque nessa comunidade a gente tem grupo de estudo bíblico, a gente tem a parte de intercessão, a gente tem o discipulado e a gente tem várias outras questões que a gente trabalha nesse grupo. É uma comunidade muito legal e que vai te ajudar a fortalecer e crescer na fé. Se você quiser participar da nossa comunidade, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. É só você clicar e você já vai entrar no nosso grupo do WhatsApp para estar participando. Combinado? Que Jesus abençoe a sua vida. Amém.